Nessa lição de hoje nós vamos entender o propósito de Deus ao criar todas as coisas e a relevância do ser humano seguir o seu propósito. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Hoje nós estamos estudando a lição de número 2 da nossa revista Gênesis, essa revista aqui maravilhosa que nós temos aqui na minha mesa. E a lição de hoje ela tem por título A Criação Revelando a Glória do Criador. Se você não tem essa revista aqui nas suas mãos agora, eu quero te dizer que eu deixei um link para o texto dessa revista no primeiro link da descrição desse vídeo. O textuário de hoje diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 1, no verso 27. Já a verdade aplicada diz: o ser humano, por ser a coroa da criação de Deus, deve glorificá-lo em todas as áreas da vida. E como sempre, essa revista tem 3 objetivos, e o primeiro objetivo dessa lição é apresentar a origem e o propósito da criação. Em segundo lugar, nós vamos destacar as amostras da glória de Deus no homem, e em terceiro lugar, nós vamos falar sobre a restituição do propósito original. E como sempre, essa revista tem um texto de referência, um texto base, e esse texto é o mesmo da semana passada, que é em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 31. Nós não vamos fazer essa leitura agora, mas eu indico que você faça sim essa leitura no momento que for mais apropriado para você ou na lição que você tem aí na sua mão nesse momento. Na nossa aula passada, nós fizemos um panorama geral desde o Éden até a Torre de Babel. Nós vimos como Deus deu uma segunda chance para a humanidade, e mesmo assim, lá na Torre de Babel, o homem falhou mais uma vez. E como Deus não deixa que os seus planos sejam frustrados, ele faz a dispersão, então existe aquela confusão das línguas, e como você pode ver no mapa, os filhos de Noé se dividem no mapa, como está mostrando aqui agora nesse mapa que você está vendo na tela. E se você ainda não viu essa aula passada, o link está aparecendo aqui no card e também está no segundo link da descrição desse vídeo. Nessa lição de hoje nós vamos falar sobre como a criação revela a glória do Criador. E não tem como nós falarmos sobre a criação sem nós tocarmos num ponto que é o ponto da teoria da evolução, que se opõe à teoria do design inteligente. A teoria da evolução ela vai dizer que tudo aconteceu do nada, sem nenhum propósito, a partir da seleção natural e das variações genéticas. Existe até um gráfico que eu estou mostrando aqui na tela agora para vocês, que ele sugere que essa foi a evolução do ser humano. E essa teoria da evolução, ela se opõe à teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente, ela acredita que Deus é um Deus criativo que fez todas as coisas e intencionalmente com um propósito. Alguns sistemas biológicos eles são tão complexos que é muito difícil imaginar como eles evoluíram sozinhos ao longo do tempo. E o design inteligente acredita que isso só aponta para a existência de um projetista inteligente por trás dessa complexidade toda. Se nós olharmos para as leis da natureza, nós vamos ver que elas foram ajustadas perfeitamente. E se elas fossem alteradas apenas um pouquinho, a vida não seria capaz de existir na Terra. Então isso mostra que existiu um criador inteligente por trás disso, que ajustou o universo inteiro para que ele fosse capaz de receber e abrigar a vida. E se nós olharmos para o nosso DNA, que é como se fosse um código que controla as nossas células, nós vamos ver que não existe uma maneira de uma coisa tão preciosa e tão ajustada tenha acontecido ou sido criada a partir do nada. Existe a necessidade de um ser supremo, que é o nosso Deus, que criou todas as coisas com perfeição. E se nós olharmos para a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. E isso significa que a nossa criatividade, o nosso raciocínio, o nosso senso moral, ele vem de um criador inteligente que projetou as nossas características únicas com um propósito. Então a teoria do design inteligente, ela sugere que existe sim um propósito por trás da criação do universo e de todos os seres vivos. E essa teoria, ela combina plenamente com aquilo que nós vemos na Bíblia, de um Deus que criou todas as coisas com um propósito específico e as nossas vidas com um significado e com um propósito maior. A Bíblia tem várias profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo no nosso tempo, profecias que ainda estão se cumprindo no futuro, e isso tudo só aponta para um design inteligente e a existência de um projetador inteligente que conhece e controla toda a existência humana. Esses são apenas alguns motivos pelo qual eu não sou um evolucionista e pelo qual eu defendo a teoria de um design inteligente, de que existe um Deus supremo que está controlando e fez tudo para a sua glória e para o
seu propósito. E o primeiro tópico traz como título origem e propósito. Então, através desse entendimento da Bíblia Sagrada, nós podemos afirmar que Deus criou todo mundo, criou todos os seres humanos com um propósito glorioso. Muitas pessoas acreditam que o livro de Gênesis se trata sobre o homem, mas não. Se nós abrirmos a nossa Bíblia aqui em Gênesis capítulo 1, no verso 1, nós vamos ver que está escrito que Deus é o centro da história. Nós estamos falando sobre Deus. Nós lemos aqui, está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não está falando sobre o homem, está falando sobre um Deus criador que mostrou a sua glória através da criação. Isso nós podemos ver lá também em Isaías, no capítulo 43, no verso 7. E o mais interessante é que Deus, ele se revela através da sua criação. Deus, ele se mostra, ele mostra quem ele é através daquilo que ele faz e através daquilo que ele fala. Nós podemos ver isso também lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 9. Então, o propósito de Deus em nos criar foi para que eu e você pudéssemos ser parte na sua satisfação eterna em sua própria glória, como nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 31. Mas eu acho que a pergunta que não quer calar é o porquê que Deus criou o homem, por que que ele criou o ser humano. Nós não podemos ver claramente essa resposta no capítulo 1 e no capítulo 2, mas nós podemos ver que Deus, ele se revela através do que ele diz e através do que ele faz. E fazendo essa observação, nós vamos entender que o nosso propósito é tornar a glória de Deus conhecida por todos os homens, como nós vemos lá em Salmos 19, do verso 1 ao 4, nós vemos também em Romanos, capítulo 1, do verso 19 ao 20. Mas infelizmente o pecado desviou o homem desse propósito original de Deus. Mas através da redenção em Cristo Jesus, nós podemos voltar ao nosso propósito original e mostrar a glória de Deus a todas as pessoas, como está escrito lá em Efésios, capítulo 1, no verso 7, e Romanos, capítulo 5, do verso 12 ao 21. E infelizmente o fato das pessoas hoje em dia não conhecerem a Deus e não conhecerem o seu propósito divino em Deus, essas pessoas têm sofrido de depressão, têm sofrido de crises de ansiedade, porque o nosso propósito, a nossa origem, ela só pode ser conhecida através de um relacionamento íntimo e sincero com Deus. E assim nós vamos ao segundo tópico dessa lição, que traz como título as amostras da glória de Deus no homem. Desde o começo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e nos fez com habilidades que apontam para a sua grandeza, para a sua glória, como está escrito lá em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 27. Então, como nós poderíamos mostrar a glória de Deus a todas as pessoas? E essa resposta é muito simples, porque nós podemos fazer exatamente o que Deus fez durante a criação, através do que ele fazia e através do que ele falava. E da mesma forma nós devemos fazer nos dias de hoje, através das nossas atitudes, das nossas ações, daquilo que nós fazemos e também através do cuidado com a criação de todas as outras coisas que Deus nos deu. Quando Deus criou a terra e tudo que existe na terra, ele decidiu pelo poder da sua palavra criativa o que cada coisa, o que cada criatura deveria fazer, como nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 1, do verso 3 ao 25. Ou seja, quando Deus criou os pássaros, ele não falou para os pássaros como os pássaros deveriam se comportar. Ele não falou como eles deveriam voar. Quando Deus criou os peixes, ele não falou para os peixes como eles deveriam sobreviver ou viver ali dentro da água. Ele simplesmente, pelo poder da palavra criativa, criou e todas as coisas entraram em ordem. Mas quando Deus criou o homem, ele deu uma tarefa especial e específica para que o homem usasse as suas habilidades para fazer a vontade de Deus naquele jardim, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, no verso 28. E o que é incrível é perceber que o homem então é o único ser na face da terra que tem conhecimento, consciência de que ele está trabalhando junto com Deus para aprimorar a criação divina. E a vontade de Deus é que tudo aquilo que nós façamos venha glorificar o seu santo nome. O homem então ele deveria cuidar dos animais, ele deveria cuidar do meio ambiente, ele deveria usar a sua inteligência, a sua sabedoria, as suas habilidades para glorificar o nome de Deus, como está escrito lá em Gênesis capítulo 2, no verso 15. Só que o final dessa história nós já conhecemos e muito bem conhecido, e nós pagamos o preço pelo erro do homem no Jardim do Éden até hoje. Primeiro, o homem errou quando não subjugou os animais e acabou sendo persuadido pela serpente que ele deveria subjugar. E em segundo lugar, por causa da influência da serpente, eles acabam comendo daquela árvore, daquele fruto que eles deveriam proteger. O homem e a mulher no Jardim do Éden deveriam ser um exemplo de perfeição.
mas acabaram falhando. E contraposto a isso, nós vemos que Jesus sim foi um exemplo de perfeição e de obediência a Deus. Tudo que Jesus falava, tudo aquilo que ele fazia não era para trazer atenção ou ganhar elogio para si mesmo, mas era para que o nome do Pai que está no céu fosse glorificado, como nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 50. Jesus sim é o exemplo que nós precisamos seguir para glorificar a Deus com tudo aquilo que nós fazemos, seja através das nossas palavras ou através das nossas ações. Nós precisamos urgentemente seguir os exemplos de Jesus e glorificar a Deus através de tudo aquilo que nós fazemos, seja através das nossas palavras ou seja através das nossas ações, como está escrito lá em Colossenses capítulo 3, no verso 17. E desde então, desde quando o homem e a mulher foram expulsos do paraíso, o homem não tem cuidado da terra, o homem não tem honrado e glorificado a Deus através do seu processo, do seu objetivo original, que era subjugar essa terra, subjugar os animais, para que eles pudessem chegar em um novo nível de glorificação a Deus. Ao invés do homem cuidar da criação que Deus nos deu, do nosso planeta, nós acabamos tirando todos os recursos e tudo aquilo que nós poderíamos tirar em nosso benefício próprio. E ao fazer isso, nós causamos danos irreparáveis ao nosso planeta e as consequências disso são gravíssimas. Durante a história da humanidade, nós podemos perceber a extinção de animais, de plantas. Nós estamos vendo um derretimento das geleiras agora acontecendo nesse exato momento. Nós estamos vendo, por consequência disso, o aumento do nível do mar. E esses são apenas alguns exemplos do nosso efeito e das nossas ações nesse planeta. E essas ações, elas não são apenas um pecado contra a humanidade, como as revistas estão dizendo por aí, mas elas são um pecado contra Deus, que nos criou para nós sermos administradores dessa terra, juntos com Ele, como nós podemos ver lá em Apocalipse, capítulo 11, no verso 18. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Jardim do Éden não era um resort 5 estrelas com tudo incluso, onde Adão e Eva estavam o dia inteiro apenas descansando. A palavra de Deus nos mostra que o trabalho era muito importante. No Éden, o homem trabalhava e ele se sentia satisfeito através do seu trabalho, como nós podemos verificar lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 15. Só que depois da queda, o trabalho do homem ele se tornou mais difícil, porque a terra começou a produzir espinhos e outras dificuldades, como nós podemos ver lá em Gênesis, capítulo 3, do verso 17 ao 19. Só que mesmo com a expulsão do homem e da mulher do paraíso, Deus não destituiu o homem da sua tarefa de ser administrador da terra de forma responsável, como nós vemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 9. E é por isso que nós precisamos sempre ter em mente da nossa responsabilidade de sermos portadores da imagem de Deus. Como servos de Deus, nós devemos usar as nossas habilidades para cuidar bem da criação que Deus nos deu e assim fazendo, nós estaremos glorificando o nome de Deus que nos criou, como nós podemos ver lá em 1 Pedro, capítulo 4, no verso 10 ao 11. E isso inclui a forma como nós trabalhamos, o nosso relacionamento com as pessoas e como nós administramos os recursos que Deus nos dá. A complexibilidade da formação do homem e da mulher é uma das maiores evidências da glória de Deus na criação, como nós podemos ver em Salmos 8, no verso 5. Ou seja, nós devemos honrar a Deus em tudo que nós fazemos, usando os nossos dons, as nossas habilidades, promovendo a sua glória em todas as áreas da nossa vida, como nós vemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 31. E o bispo Abner Ferreira, ele vai dizer na lição: apesar de Deus não precisar de nada nem de ninguém, ele nos criou e nos designou como corregentes da sua criação. E assim nós vamos ao nosso terceiro tópico, que diz a restituição do propósito original. Nós entendemos que Deus criou o homem para desempenhar um papel muito importante na criação, mas infelizmente quando o homem caiu no pecado, essa posição e esse relacionamento com Deus foram prejudicados. Mas a boa notícia é que Deus já tinha um plano desde a fundação do mundo para que a nossa relação com Ele, para que o nosso propósito original fosse restaurado através de Cristo Jesus. Isso significa que através de Jesus Cristo, através do sacrifício vicário no Calvário, Deus quer nos reconciliar com Ele para que nós possamos voltar ao nosso propósito original de corregentes com Ele da criação. Deus criou o homem e a mulher no paraíso e colocou em nós a sua imagem. Nós somos portadores da imagem de Deus. Isso significa que nós temos um potencial muito elevado e esse potencial foi dado pelo próprio Deus. E quando nós usamos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades para ajudar o próximo e para cumprir o propósito de Deus, nós estamos refletindo assim a imagem dele nas nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos que nós precisamos de práticas religiosas para poder agradar a Deus. Mas a verdadeira adoração que agrada a Deus é a nossa vida, através daquilo que nós fazemos, através daquilo que nós falamos. Mas tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, até as tarefas mais simples do nosso dia,
devem ser feitas para glorificar o nome do Senhor. A nossa vida, ela deve ser o culto a Deus. E quando nós entendemos isso e nós trabalhamos para servir os outros, para honrar o nome de Deus, nós estamos adorando a Ele com as nossas próprias vidas. Quando nós usamos o nosso intelecto, o nosso potencial do nosso corpo humano, nós estamos adorando o nome de Deus. Isso significa então que, como seguidores de Cristo, nós temos essa missão de refletir a glória de Deus em tudo aquilo que nós estamos fazendo e sermos testemunho vivo do amor e da graça de Deus. Por isso é muito importante que a cada dia nós estejamos prontos a voltar novamente a esse propósito original das nossas vidas. Cristo, ele não apenas nos resgatou de volta da queda, mas ele nos trouxe de volta à comunhão plena com Deus. Jesus nos chamou para sermos os seus seguidores e assim fazer discípulos em todas as nações. O que nós podemos aprender então com essa lição? Nós aprendemos que a Bíblia nos ensina que Deus criou o mundo com um propósito e para a sua glória. E ele se revela através dessa criação. E apesar do pecado ter desviado o homem, a humanidade do seu propósito original, a redenção através do sacrifício de Jesus nos permite nos relacionar novamente com ele e voltar ao nosso propósito original. E como portadores da imagem de Deus, nós temos a responsabilidade de cuidar da terra e honrar a Deus através de tudo aquilo que nós fazemos. E é somente através de Jesus Cristo que nós podemos voltar ao nosso propósito original de vida e refletir a glória de Deus, sendo assim uma testemunha viva do amor e da graça de Deus. E assim eu gostaria de convidar você para que nós possamos estudar no próximo vídeo a lição de número 3, que traz por título O Criador se relacionando com o ser humano. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e não se esqueça de deixar um like e um comentário. Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo.